Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre as verdades sobre o dízimo. É um assunto polêmico sobre dízimo, porque em quase todas as igrejas, todos os lugares onde nós vemos as pessoas, os pastores, falam sobre o dízimo e dão os seus dízimos. Digo quase todas, porque existem algumas que não têm a prática do dízimo. E neste vídeo nós estaremos falando de certas verdades que têm sido ocultados sobre o dízimo. Por esta razão, permaneça neste vídeo até o final para compreender sobre este assunto. Muitos pastores usam o livro de Malaquias 3:10 para falar sobre o dízimo, assim cobrar o dízimo dos seus fiéis. Mas muitos, eles não ensinam, não falam da verdade, como que o dízimo era dado, para que o dízimo era dado, como que o povo trazia, levavam o dízimo para onde e o que fazia-se com o dízimo. Por esta razão, neste vídeo nós estaremos falando muito mais sobre isto. Permaneça. No livro de Gênesis, é onde nós vemos pela primeira vez a se falar o assunto do dízimo. No Gênesis capítulo 14, nós vemos Melquisedeque visitando a Abraão. Depois de Abraão ter lutado com os 5 reis e venceu, Melquisedeque aproximou-se a Abraão. E Abraão, vendo Melquisedeque trouxe para Abraão vinho e pão para dar para o próprio Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo quanto que ele possuía. Nós vemos assim Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. Uma vez Abraão deu o seu dízimo. Segunda vez a se falar sobre o dízimo, nós vemos Jacó. Quando Jacó fugia do seu irmão, ele chegou a um lugar que ele dormiu, teve um sonho, e quando ele acordou, ele fez um voto para Deus. Naquele lugar ele chamou de Betel. Fez um voto para Deus e disse: se eu ir aonde que eu vou, se Deus ser comigo e eu voltar para casa em paz, então o Senhor será o meu Deus e te darei o dízimo de tudo que ele possuir. Mais tarde, depois que ele voltou, se reencontrou com Saul, com Esaú, ele deu os seus dízimos. Depois que o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida, Deus já trouxe a lei para o povo. Na época de Abraão, Isaac e Jacó, não havia a lei. O povo, os patriarcas faziam as coisas. Deus falava, faz isso, mas tem certas coisas que eles praticavam que mais tarde, quando Deus trouxe a lei, Deus mostrou para o povo que não poderiam fazer tais coisas. Deus já trouxe a regra de como que as coisas tinham que ser feitas. E nessa lei que Deus trouxe para o povo de Israel, também trouxe o dízimo. Ele mostrou para o povo, ensinou ao povo como que eles devem separar o dízimo, para que o dízimo tinha que servir, para quem o dízimo tinha que ser endereçado e para que servia o próprio dízimo. No livro de Levítico nós vemos essa história, mas nós vamos ver muito mais no livro de Deuteronômio, capítulo 14, começando do versículo 22. Nós vemos nessa passagem, nós vemos Deus já falando para o povo como que eles tinham que separar o dízimo. Primeiro, no Deuteronômio, capítulo 12, Deus, ele diz para o povo que eu vou escolher um lugar no meio do povo de Israel, no meio das vossas tribos. Vou escolher um lugar e neste lugar eu vou pôr o meu templo. E naquele lugar onde eu for escolher para estar lá o templo, para estar lá a tenda da congregação, é lá neste lugar onde vocês têm que trazer os vossos dízimos, as vossas ofertas e tudo mais.
O dízimo, já na época de Moisés, não poderia ser levado para qualquer lugar, tinha que ser levado diretamente para o templo. Agora nós vamos ver aqui como que esse dízimo tinha que ser levado, como que seria essa entrega do dízimo. Deuteronômio 14, começando do versículo 22, diz o seguinte: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que ano após ano recolheres no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para dali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que não possa levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor escolheu, que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai para o lugar que o Senhor teu Deus escolheu. E esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrará tu e tua casa. Nós vemos aqui Deus ele falando sobre como que tinha que separar o dízimo. O dízimo, nós vemos aqui claramente Deus ele falando. O dízimo tinha que ser levado para o templo. E Deus, ele disse para o povo, vocês têm que levar os dízimos de tudo que vocês forem a conseguir para o templo, isto é, uma vez por ano. Uma vez por ano o povo tinha que sair para o templo a fim de adorar o Senhor. E nessa peregrinação até ao templo, eles tinham que levar os seus dízimos. E aqui diz, esses dízimos, vocês vão comer esse dízimo diante de Deus. E note aqui, esse dízimo que a Bíblia fala, nunca nós vemos aqui a se falar de dinheiro. O dízimo sempre foi produtos alimentares, cereais, vacas, essas coisas. Não tinha que ser dinheiro, e sim tinha que ser vacas e produtos alimentares. E Deus disse, se o templo estiver longe, que você não vai conseguir carregar essas coisas. Por exemplo, se o templo for tão distante, você carregando os cereais, assim também como os animais, no caminho eles podem acabar por morrer e não conseguir chegar até o templo. O que você tinha que fazer neste caso? Você tinha que vender aquele seu dízimo que você tem, aqueles cereais, aquelas vacas, aquelas ovelhas que você tinha que vender, levar em forma de dinheiro. Chegando no templo em Jerusalém, o que você tinha que fazer com aquele dinheiro? Você já tinha que comprar, com aquele dinheiro do dízimo seu, tinha que comprar tudo que você deseja, que deseja a tua alma. Bebida forte, por quê? O dízimo, o povo levava para Jerusalém, é esse dízimo que eles comiam diante do Senhor naquele tempo que eles estão em Jerusalém ou no lugar onde tem o templo do Senhor para poderem adorar. Naquele momento, esse dízimo usavam para poder se alimentar durante os dias que estiverem ali a adorar ao Senhor. É por esta razão que nós vemos na época de Jesus, algumas pessoas estavam dentro do templo, cambiavam dinheiros dentro do templo, vendiam vacas e bois dentro do templo. Isso era para o quê? Para aquelas pessoas que vêm de longe, eles já chegavam no templo com seu dinheiro, compravam dentro do templo essas coisas para poderem comer para si. E isso não tinham que fazer dentro do templo, tinham que fazer fora do templo. E as pessoas já faziam dentro do templo. Deus, nós vemos aqui como que ele ordenou para dar o dízimo. Continuando no mesmo capítulo, no versículo 27, diz assim: porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade,
pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do terceiro ano, recolherá na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que está dentro da sua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as suas mãos fizerem. Nós vemos que tinha o dízimo que eles davam de ano em ano, mas a cada 3 anos tinha que separar um dízimo, e esse dízimo não levavam até no tempo. Cada cidade aonde que estiver, cada tribo onde que estão, cada cidade, separavam os seus dízimos e deixavam ali. Os levitas não tinham terra, eles viviam em todas as tribos. E esses dízimos do terceiro ano era dado para os levitas que não tinham herança, assim também para os órfãos e as viúvas. Nós vemos aqui Deus ordenando ao povo como que eles tinham que separar o dízimo. Tem o dízimo anual que eles levavam todos os anos para o templo e chegavam lá, comiam o dízimo na presença do Senhor para Deus abençoar muito mais as mãos dele. E tem o dízimo de 3 em 3 anos que eles separavam nas suas terras para o órfão, o estrangeiro e a viúva. No livro de Malaquias 3:10, onde os pastores usam para falar sobre o dízimo, Deus repreendia ou estava a repreender o povo, porque eles já haviam parado de separar o dízimo como ele havia ordenado a Moisés para o povo fazer. Os levitas, nas suas terras, já não tinham o que comer. Eles já não traziam, porque aquele dízimo anual que traziam para o templo do Senhor, eles comiam. Não só eles, porque era uma festa de família. Não só eles, também para os sacerdotes que estavam ali no templo do Senhor. E o sacerdote também tirava o dízimo, que era chamado dízimo dos dízimos, porque eles recebiam o dízimo e tiravam também seus dízimos, era um dízimo dos dízimos. Então, nós vemos na Bíblia como que o dízimo era separado. E ao andar do tempo, nós vemos já hoje em dia nas igrejas um tipo de dízimo que é cobrado, que é dado, que não tem nada a ver com o dízimo que a palavra do Senhor ordena para fazer. Jesus ele falou para o fariseu: vocês separam o dízimo do edro, do cominho. Nós vemos essas coisas, não são dinheiro, e sim são alimentos que vocês separam, fazem essas coisas. E uma coisa que nós vemos interessante na palavra do Senhor, Deus deu esta ordem aos israelitas, ao povo judeu. E Deus ele disse para o povo judeu: vocês não podem se misturar com os outros povos. Essa é a palavra para vocês perpetuamente, não podem se misturar com os outros povos. Nós vemos já na igreja do Senhor, nós vemos as pessoas no Novo Testamento, nós não vamos ver o dízimo como lei. E sim, as pessoas davam suas ofertas, vendiam suas propriedades, davam suas ofertas de livre, espontânea vontade, de todo o coração. Eles não separavam os 10%, pelo contrário, tem outros que davam até 10%. Muitos dizem que Paulo, no Hebreus 7, ele estava falando sobre o dízimo. Pelo contrário, ele estava explicando sobre o sacerdócio de Moisés e de Jesus Cristo. E lá mesmo no próprio capítulo, no versículo 10 ou 11, se não estou em erro, Hebreus 7, 10, 11, se não estou em erro, ele diz: quando se muda o sacerdócio, também muda-se a lei. Quer dizer, é por essa razão que nós na Bíblia temos a lei de Cristo e a lei de Deus. Então, as igrejas, os pastores hoje em dia, eles já fazem aquilo que a Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 3, se não estou em erro, diz que os pastores, os falsos profetas, movidos pela avareza, eles fazem da igreja um negócio com palavras fingidas. Eles já usam o dízimo
para fazer um negócio nas suas igrejas, arrecadando assim milhões e milhões de dinheiro, e o dízimo já não é usado para o órfão, o estrangeiro e a viúva. Pelo contrário, é usado pelos próprios pastores para poder enriquecer a si mesmo. Nós vemos os pastores bilionários, milionários, enriquecendo-se através do dízimo do seu povo. Eles dizem que tem que trazer para o templo do Senhor. Hoje em dia nós não temos o templo de Deus aqui na terra. Não temos nenhum templo. Onde havia o templo foi destruído. Pelo contrário, a Bíblia diz já agora, já não temos o templo físico. Pelo contrário, nós como cristãos, como povo de Deus, nós é que somos o templo de Deus. O contrário do Antigo Testamento, que tinha um templo físico. No Novo Testamento, o templo é referido ao cristão em si. Por esta razão, o dízimo verdadeiro, bíblico, nós vemos aqui no que nós acabamos de ler. O dízimo atual já é uma invenção do homem para arrecadar mais e mais dinheiro para os seus bolsos. Por esta razão, tome cuidado.